Olá, boa noite. Diogo Lara aqui, iniciando a nossa live sobre transtornos e traumas. Boa noite a quem estiver chegando aí. Samira, vamos dar um segundinho. Vacla, Luciana, tudo bom? Boa noite a todos e todas. Vamos falar sobre esse tema aí. E eu já vou avisando que a minha visão aqui sobre esse tema não é exatamente a visão que representa a visão da maioria da psiquiatria. Ok? Eu sou psiquiatra de formação, neurocientista, enfim. Terapeuta como principal atividade nos últimos 10 anos. É, e realmente acho que mudou muito a minha visão sobre o que é transtorno mental desde que eu iniciei como, enfim, fazendo a formação em psiquiatria, neurociência, enfim, mudou bastante. Então, boa noite a todos que estão chegando aí. E vamos lá. Também fiquem à vontade para mandar perguntas. Deixa eu só. Eu sempre esqueço como é que faz aquele negócio de botar o nome da live e tal. Eu não sei fazer isso. E eu nunca aprendo. Daqui a pouco, se bobear, eu vou tirar da live aqui. Uou, me perdi aqui. O que está acontecendo aqui? Perdão, gente. Deixa eu ver o que é aqui. Tá. Então tem essa coisinha de perguntas ali. E podem chamar pessoas também, convidar pessoas que talvez tenham algum transtorno psiquiátrico. Acho que talvez tenham. Todo mundo conhece alguém que tem ou teve um transtorno psiquiátrico de alguma maneira. E pelo menos um terço das pessoas que estão aqui já tiveram um transtorno psiquiátrico. Eu já tive. E ah, então usem essa flechinha para chamar as pessoas aí. Tá, vamos lá. Transtornos e traumas é o nosso tema de hoje. Um dia ainda vou aprender aqui a como botar o tema aqui, certo? Primeira coisa, assim, né? Essa ideia de transtornos psiquiátricos, ela não é tão. Quer dizer, ela é antiga na sua essência, mas o jeito que ficou estabelecido agora, os transtornos, como se fosse uma verdade realmente, vem desde 1980, precisamente com a criação do que se chama do Manual de Transtornos Psiquiátricos. Então nós estamos aí falando de 40 anos, né? Não é tanto tempo assim. Antes já se né, tinha várias descrições, enfim. Hipócrates já falava né, da melancolia, né? O Hipócrates, há 2.400 anos atrás, via os problemas né, da alma, né? A psiquiatria seria o médico, né, a medicina da alma, como desregulações, excessos e deficiências de alguns humores, né, de alguns elementos que fazem parte da constituição do corpo, né? Esses humores também uma coisa interessante que há 2.500 anos atrás a medicina e alguns aspectos da astrologia eram muito juntos, né? Então a astrologia tem os 4 elementos, né? Fogo, água, terra e ar. E o Hipócrates tinha uma visão um pouco parecida, bastante parecida, na verdade, de que o corpo era feito de alguns elementos fundamentais e a desregulação desses elementos é que causava as aflições psíquicas, né? Então, daí que vem o termo melancolia, né, a bile negra era considerado um componente, vamos dizer assim, biológico de causar depressão, colérico, né? Tinha a ver com a bile, né? Essas coisas. A fleuma, excesso de os fleumáticos, enfim. E os sanguíneos, né? Então esses 4 tipos, eles representam, eles na verdade têm uma correlação com esses 4 elementos básicos da astrologia, né? Depois, obviamente, com o tempo as coisas mudaram muito, mas mais recentemente, daí uns 100 e poucos anos atrás, Kraepelin foi um grande psiquiatra que trouxe a ideia de alguns transtornos psiquiátricos mais importantes, né? Daí veio a demência precoce, que é a esquizofrenia, os transtornos de humor, né? E o Kraepelin, na verdade, era um cara que realmente influenciou demais assim, a psiquiatria, ele é um cara genial, realmente genial. E ele diria que colocou a base da psiquiatria
ocidental. Infelizmente, a psiquiatria ocidental acabou com tirou muita da sabedoria do Kraepelin, né, da observação clínica minuciosa, e acabou simplificando demais as coisas. Então, e uma coisa que aconteceu na psiquiatria também é o seguinte: a psiquiatria foi muito dominada pela psicanálise durante muito tempo. Opa, agora que eu estou vendo que alguém está achando que estava com problema, acho que não, né? Com a psicanálise, houve uma reação da comunidade, vamos dizer assim, psiquiátrica e médica, para tentar construir dentro da psiquiatria um modelo médico confiável, baseado em ciência, e que as pessoas pudessem entender que é sério, né? Sério no sentido assim, é rigoroso, é objetivo, né? Assim como o coração, assim como os outros ramos da medicina, né? Então a psiquiatria ela era um pouco renegada dentro da medicina, e ela queria muito ser considerada mais séria, né? Então fez esses critérios todos. E esses critérios, é interessante, eles não começaram com esses critérios que determinaram os transtornos psiquiátricos, a definição básica do que é depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, enfim. Eles não iniciaram com a intenção de ser uma verdade, mas sim de ser uma base para se fazer pesquisas, né? Então, realmente, a intenção era de pesquisa científica, e tinha todas as ressalvas de que isso aqui não é no prefácio dessa edição desse manual, tinha as ressalvas, isso aqui não é para considerar como uma verdade, né? Eis que daí com o tempo foi sendo usado, cada vez mais usado, e daí houve a adoção desses critérios por outras instituições, enfim. Daí uma coisa que foi fundamental era o seguinte, né, para você ter um remédio aprovado pelo FDA ou pela Anvisa, né, o que seria o FDA, a Anvisa americana, né, você tem que mostrar que aquele remédio funciona num transtorno. E daí pegaram esse manual e começaram a selecionar pessoas com esses transtornos, e daí testaram os remédios, né? E com isso foi chancelando, o próprio hábito foi chancelando essas concepções de doenças, né? E isso foi virando uma verdade, ou seja, um modelo criado, né? E não é um modelo... é um modelo que tem, obviamente, alguma validade, assim, ele representa, a gente consegue enxergar algumas síndromes, né, psiquiátricas, de depressão, de pânico, enfim, mas ele, na verdade, ele não é tão confiável ou tão válido quanto gostaria de ser, né? E gera uma série, né, quando a gente vai realmente entrar a fundo nisso, tem uma série de questões que são pontas soltas do modelo, mas que não se fala, né? Então, por exemplo, né, que se um paciente é avaliado por 2 psiquiatras diferentes, muitas vezes esse paciente vai receber diagnósticos diferentes, né? Isso não tende a acontecer na cardiologia, por exemplo. Você tende a ter mais coesão, mais congruência dos diagnósticos. Na psiquiatria, você pode ter um diagnóstico bastante diferente dependendo do psiquiatra que está vendo você. E os resultados das pesquisas mostram isso. Então ele é para ser objetivo, mas ele não consegue ser. Porque na prática as pessoas também não, os psiquiatras acabam não concordando tanto quanto se gostaria, enfim, né? Aí, inclusive, isso significa mudança de conduta de remédios, enfim, né? Então, com isso eu só quero deixar essa pulga atrás da orelha, de que quando se fala de depressão e tal, parece que se fala de algo tão bem definido, por exemplo, quanto um infarto do miocárdio. Não é, né? Ou quanto uma diabetes tipo 1, que falta insulina, né? E daí vem a indústria farmacêutica, enfim, tal. E começou também a influenciar tudo que se fala sobre isso, e muitas pessoas ainda até hoje acreditam, por exemplo, que depressão é falta de serotonina. Minha serotonina está baixa, por isso que eu estou com depressão. E a evidência científica para isso é nula, né? E se fosse tão simples assim, você
só dava triptofano para as pessoas, aumentava a serotonina dela e elas melhoravam. Assim como na diabetes tipo 1, a gente sabe que falta insulina, dá insulina, a pessoa sai do quadro de diabetes na hora. Então a gente não tem dúvida de que insulina, né, diabetes do tipo 1, que mata as células que produzem insulina, é uma deficiência de insulina. O que leva à morte dessas células de insulina são outros 500. Mas a gente sabe que o que se chama de patofisiologia da diabetes tipo 1 é que a insulina não está lá presente e você tem toda uma desregulação do metabolismo por causa disso. Botou a insulina, resolve, né? Ou resolve bastante bem. Isso não acontece na depressão, só que foi se criando essa história, né, como até uma maneira de facilitar a compreensão. Então, né, a pessoa tomar remédio para depressão, né, era uma coisa um pouco estranha. Né? Isso começou na década de 50, 60, a se pensar em dar remédio, em se ver, e foi descoberto por acaso, inclusive, que alguns remédios podiam ajudar na depressão. Então, é importante só ter essa ressalva. Não é tão simples assim, não é tão bem definido assim, e depressão não é a falta de serotonina. Okay? O que não quer dizer que remédios que agem na serotonina não ajudem na depressão. Ajudam. Né? E os estudos mostram isso. Mas os estudos também mostram que eles são bastante falhos, esses remédios. Né? Eles não ajudam tanto quanto a gente gostaria. De novo, fazendo a comparação com a diabetes, se você dá insulinas boas, enfim, a pessoa toma direitinho a insulina, ela tem uma vida praticamente normal, enfim, tem uma vida normal, um pouco trabalhosa, ok? Mas ela tem uma vida absolutamente normal, ou bastante perto do normal, com a sua diabetes tipo 1 sendo tratada pela insulina. Todo mundo responde à insulina. No caso da depressão, 1/3 das pessoas responde bem e de maneira sustentada ao antidepressivo, 35%, considerando até 2, 3 remédios, em torno de 40, 45% das pessoas, vejo que tomando 2 ou 3, né, testando 2 ou 3 remédios, as pessoas tendem a ficar bem. Mas, ou seja, mais de metade das pessoas não fica bem ou permanece com sintomas. Né? Enfim, então, mas tem obviamente uma utilidade, se aprendeu muito com esse modelo, e tem algumas doenças psiquiátricas que realmente a gente sabe que tem um componente biológico muito mais forte, um componente genético muito mais forte herdado, e que são particularmente, né, esquizofrenia, transtorno bipolar do tipo 1, TDAH clássico, né, transtorno de déficit de atenção clássico, porque tem muita gente que acha que tem déficit de atenção, mas que não tem as características da descrição desse transtorno, enfim, e também autismo. Ok? Esses são vamos dizer assim, talvez os transtornos mais biológicos, mais genéticos, e que o papel do remédio é bastante importante. Esquizofrenia, nós estamos falando em torno de quase 1% das pessoas, transtorno bipolar tipo 1 também mais ou menos 1%, autismo bem menos, né? Está mudando esse número entre 0,5 e 1. E TDAH mais para 3, 4, 5%, dependendo aí do lugar, enfim, do jeito de medir. Né? Então, mas transtornos psiquiátricos afetam 50% das pessoas ao longo da vida, né? Ou seja, metade de nós aqui tem ou terá um transtorno psiquiátrico, né, ao longo da sua vida inteira. Então, considerando isso, né, esses 45% não se configuram transtornos biológicos, que eles não têm um componente biológico, tem um componente biológico, mas esse componente biológico não é algo genético, herdado, é muito mais da relação da pessoa com o ambiente. Certo? Inclusive alcoolismo em torno de 50% componente genético. E as intervenções, já essas outras doenças que eu falei, são em torno de 80%, 85% componente genético. Depressão, transtornos de ansiedade é 30%, 35%. Né? Então, então é importante entender isso porque é como a gente dizer assim, que boa parte dos transtornos, né, é mais um problema de software do que do hardware, né, não é que o cérebro esteja tão doente assim. Eles têm manifestações cerebrais sim, o estresse, por exemplo, certamente afeta
o cérebro, né? O próprio estresse, e o estresse é um grande fator de risco para depressão, por exemplo. Mas no momento que você consegue, vamos dizer, corrigir, por exemplo, por terapia, esses bugs desses programas, e tem vários tipos de terapia, as pessoas ficam bem, enfim, né? E os estudos, em geral, mostram, né, que, por exemplo, depressão, pegando depressão de novo, né, assim, a eficácia de terapias adequadas para depressão é pelo menos tão boa quanto de remédios, né? E com a grande diferença de que as pessoas que ficam bem tendem a ficar bem depois também que acabou a terapia, enquanto do remédio, se você ficou bem com o remédio e tira o remédio, a tendência é você também, existe uma grande chance de você voltar a ficar mal, né? Então, quem quiser resolver mais na raiz os seus quadros psiquiátricos, né, ou emocionais, não sendo aqueles 4 transtornos que eu falei, a terapia tem muito mais chance de prover alguma mudança sustentada. Boas terapias, com bons terapeutas, não são todas as terapias indicadas, né? Mas e essa é uma coisa importante, né? De ter em conta. Então, e eu realmente, o meu foco como psiquiatra sempre foi de levar, né, de proporcionar algo realmente mais curativo para os pacientes. Enquanto eu não conhecia, eu não proporcionava, né? Tentava acertar, enfim, remédios e tal, até que eu conheci, né? Porque eu passei por uma situação traumática em 2010, que me gerou um quadro bastante grave, assim, de sintomas depressivos e um baque muito grande, assim, emocional e físico em mim. Eu desenvolvi uma espécie de estresse pós-traumático. E poucos meses depois, eu vim a passar por uma sessão de terapia de processamento de memórias, né? No caso, foi uma sessão de EMDR. E aquilo ali foi tão impactante para mim, quando eu percebi que eu saí do fundo do poço em uma sessão, né? Não que eu fiquei plenamente bem e feliz e realizado em uma sessão, mas eu saí de um estado de muito sofrimento psíquico e emocional. E para mim, como psiquiatra, obviamente, tinha um componente aí né, de impotência, né? Porque eu sou psiquiatra ajudando as pessoas, enfim, e eu não conseguia achar um caminho para mim, né? Até que, felizmente, né, passei por essa experiência e aquilo ali abriu realmente uma grande avenida na minha frente. Opa, é isso aqui que eu quero fazer. Se isso aqui foi tão bom para mim, eu vou fazer isso nos meus pacientes. E daí, realmente, nos últimos 10 anos, eu passei a ser um aficionado em estudar a psicologia de ponta, a psicologia realmente, eu diria, mais transformadora, né? E no caso, meu foco como psiquiatra sempre foi nos transtornos, né? Uma psicologia que impactasse fortemente as pessoas. E realmente isso... e daí, que começou a acontecer? Quando você vê alguém que vinha doente há anos e em uma sessão sai da doença, como aconteceu comigo, e eu comecei a ver isso né, recorrentemente, à medida que eu fui me tornando um terapeuta mais habilidoso, mais refinado, sabendo mais técnicas, foi ficando claro que, na verdade, vários dos estados de doença, vamos dizer assim, eram realmente adaptações estranhas, vamos dizer assim, né? Ou adaptações não óbvias que a mente das pessoas, ou que o organismo das pessoas tinha adquirido frente às situações de vida da pessoa, né? Daí comecei a estudar biografia das pessoas, estudar isso também com Big Data, né? A gente criou um Big Data de pesquisa, que é um site que foi respondido por mais de 100 mil pessoas, um site de 1000 perguntas, e a gente começou ali a realmente estudar melhor essa relação entre eventos de vida, né, influências, né, da vida, ambientais da vida e os chamados desfechos, transtornos psiquiátricos, né? E aí ficou muito claro realmente que uma série de adversidades ao longo da vida são muito impactantes, né? A gente até criou uma escala para medir também alguns desses eventos que eu via na clínica que eram muito impactantes, né? Então,
É, e com isso foi ficando claro que a mente tem os seus caminhos de adaptação. E muitos desses transtornos, na verdade, são jeitos da mente se adaptar às adversidades, né? São jeitos que geram sofrimento, mas a mente não dá ponto sem nó, digamos assim, nesses casos, né? E eis que a terapia, ela é uma maneira de... É como se, né, dá um bugzinho no programa, dá um nó ali na história. E a terapia, se ela acerta os nós esses, e tem várias maneiras de fazer isso, ela consegue realmente gerar um processo, uma cura maior. Né? Cura é uma palavra que se usa muito pouco na psiquiatria, né, e na psicologia, mas é realmente hoje uma realidade, na verdade é uma realidade que já vem aí também uns 40, 50 anos pelo menos, mas cada vez está mais comum, né? A gente sabe mais e esse conhecimento está mais difundido, né? Enfim, e daí que vem a história dos traumas, né? Quando eu estava falando das adversidades de vida, estou falando de eventos difíceis da vida, né? Podem ser traumas que eu gosto de chamar de que traumas são eventos raros de alto impacto, né? Numa situação pontual ali que durou minutos, horas, aquilo ali tem o antes e o depois daquele evento, né? Um evento que muda você, que quebra, que marca, que desregula, né? Desarranja você. E depois você vai se recuperar desse trauma em algum grau, né? Quem se recupera muito bem, ótimo, né? É resiliente, tem gente que, né, depois de uma situação traumática até pode ficar melhor do que antes, o que a gente chama de crescimento pós-traumático, que é uma minoria das pessoas que faz esse crescimento espontaneamente. Boa parte das pessoas fica com alguma marca, algum peso, né, algum registro disso aí, mas toca a sua vida bem. E em torno de um quarto, né, das pessoas acaba desenvolvendo um quadro claramente secundário a essa situação traumática, né? Mas também existem muitos eventos não tão pontuais, né, que eu chamo, e um pouco mais, ou mais crônicos e mais dramáticos, né, que eu chamo de dramas, né? Então a gente passa por traumas e dramas ao longo da vida, e o acúmulo, né, desses traumas e dramas a gente carrega, e tem uma hora em que isso pode... e isso é ao longo da vida inteira, né? Assim, desde a barriga da mãe enfim, ao dia de ontem, né? Ou seja, em qualquer momento da vida a gente pode se passar por situações, né, de adversidade, estresse, que nos desregulam, né? Então, e felizmente, aliás, uma das coisas também que a psiquiatria não fala, né, quando ela se fala assim, quais são as causas dos transtornos psiquiátricos e tal, se enrola muito, não é uma combinação da genética com o ambiente, uma interação gene-ambiente, né, tem uma conversa muito vaga, né. Para mim hoje é muito claro, né, por exemplo, a depressão, e os estudos sugerem isso, na verdade grande parte dos transtornos, como eu falei, são secundários às adversidades ao longo da vida, ponto, né. São reações às adversidades, ou ao acúmulo de adversidades ao longo da vida. Isso de maneira geral, assim, né? Agora, tem coisas mais sutis também, né, que eu chamo de tramas e malhas, que são coisas mais sutis que eu não vou entrar no tema hoje. Então, um dia a gente pode fazer uma live sobre tramas e malhas. Né? São os enredos que nos enredam, questões mais sutis da nossa mente, né? Mas esses traumas e dramas, eles têm grande impacto. E eis que uma dos raciocínios importantes que a psiquiatria também se priva de fazer, mas a medicina não se priva de fazer, é buscar a etiologia das coisas, né? Quando se tem uma síndrome gripal diferente, com perda de olfato, com mortes, enfim, lá na China foi entendido que era uma doença nova, né? E se foi atrás da causa, né? Qual é o patógeno, né? Qual é o vírus? Ok, Covid, SARS-CoV, enfim. Foi identificado, né, o vírus, né? Ou a diabetes, como eu falei, enfim, né? E uma das maneiras mais importantes de procurar testar se uma causa
se alguma coisa é uma causa, né? Por exemplo, né? Vou pegar um outro exemplo, né? Vários quadros gástricos, né? De gastrites, de úlceras, se descobriu, né? Não faz muito tempo, e até parece que deu, se não me engano, deu um prêmio Nobel, que tinha a ver com a bactéria do Helicobacter pylori, né? Até então não sabia-se dessa história, até que se descobriu isso, e se realmente esse Helicobacter pylori for a ideia, né, há anos atrás, né, quando se começou a ver essa relação, será que essa bactéria tem a ver ou não com isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um tratamento com antibióticos, vamos ver se a gente mata essa bactéria e vamos ver se isso melhora o quadro dessas úlceras, dessas gastrites mais graves, enfim. E eis que isso se comprovou como verdade. No momento que matou a bactéria e os quadros melhoraram, isso dá uma grande reforço à hipótese de que aqueles quadros eram secundários, estavam ligados ao Helicobacter pylori, né? Assim como da diabetes. Opa, se a hipótese lá quantos anos atrás era de que tinha a ver com a falta de insulina, vamos dar insulina e ver se a pessoa melhora. Opa, né? Quando você dá insulina, a pessoa volta a ficar bem minutos depois, ou horas depois, ela realmente comprova, né? Ela dá reforço a essa hipótese de que isso ali tem um componente causal. E eis que na psiquiatria hoje também, na verdade, né, foram algumas décadas, se pode testemunhar isso, né? Porque vamos pegar o seguinte exemplo, vamos imaginar que alguém entrou num quadro de depressão que pode ter a ver, né, com X eventos traumáticos e dramáticos ao longo da sua vida, alguns de infância, adolescência, enfim, e vida adulta. Né? Ou algo mais recente, aconteceu um estresse no trabalho, o que for. Né? Então, isso gera memórias, gera registros, marcas. Né? Se você entra com uma técnica de processamento de memórias e você consegue processar e resolver essa memória de maneira que ela fique leve, integrada, resolvida dentro de você, e o seu quadro psiquiátrico também melhora, isso você está fazendo esse mesmo raciocínio, né? Em vez de dar um antibiótico para a bactéria, essa Helicobacter pylori, para ver como fica o estômago, que o estômago melhora, a gente está fazendo um processamento de memórias para essas memórias-alvo, né, ou potencialmente causais, e você faz esse processamento de memórias e vê se melhora a sua depressão, por exemplo. E eis que isso acontece quando feito tecnicamente de maneira adequada. Então, isso para mim é uma prova muito cabal, né, de que quando você resolve esse quadro do presente ao processar a memória do passado, né, isso é uma prova, né, de causalidade nessas questões. Né? Então, e para mim isso mudou totalmente o raciocínio de tudo, né, na maneira de ver a mente, de ver a psiquiatria, né, como um todo. Né? Enfim, e por isso que é importante olhar para as histórias, para as biografias, né, buscando essas potenciais causas. E basta olhar e ouvir a história como a gente ouve. Quando a gente vê um filme, por exemplo, né, a gente vai vendo o que acontece com o personagem, a gente vai entendendo, né, o que acontece com ele e por que ele está reagindo hoje dessa maneira, né, quando aconteceu tal coisa na infância. A gente faz isso, é algo muito natural, né? E é mais ou menos a mesma coisa que quando a gente conversa com pacientes nesse modelo, né? Eu quero saber, eu pergunto quais são as manchetes da sua vida, né? As manchetes negativas, né? Os fatos difíceis de eventos traumáticos, dramas, relações difíceis, momentos conturbados, né? Fases difíceis. Né? E a pessoa, o fato é que se você pergunta dessa maneira, em 5, 10 minutos a pessoa dá um bom resumo dos grandes eventos difíceis dessa vida, né? Da sua vida. E se você faz o processamento disso, muita coisa pode mudar no seu presente, porque o seu presente está refletindo esse passado acumulado. Certo? E das terapias de processamento de memórias, né, eu sempre falo, né, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, eu sou um grande divulgador das terapias de processamento de memórias, as 4 no Brasil aqui, né, fundamentais, né, EMDR, que é a que eu fiz a primeira, que a que tem mais base científica, eu não considero a mais eficaz, mas ela é a que mais tem base científica de comprovação científica de que funciona.
experiência somática, que tem uma base científica assim, de estudos pequena, mas milhares de terapeutas e milhões de casos de sucesso, e é uma terapia realmente incrível. Brain Spotting, que é outra. Então, EMDR, criado por Francine Shapiro, experiência somática, criada por Peter Levine, e Brain Spotting, que é outra também que eu adoro, e foi muito influente para mim, que é do David Grant. E daí eu criei, ao longo do tempo, a abordagem integrada da mente. Ela foi surgindo, na verdade, fui misturando uma série de coisas que eu vim estudando, muito também estudando para fazer o símbolo, e isso tudo foi se integrando, quando também entrei em umas questões de meditação juntos, né? Então, mas eu diria assim, essas 4 terapias são, para mim, muito transformadoras. E para quem nunca experimentou e faz terapia, gosta de terapia, ou enfim, precisa de terapia, eu recomendo sempre buscar isso. E dentro do símbolo, você pode fazer as técnicas de processamento de memórias dentro do símbolo, né? Daí tem uma chamada PrEP, processamento e recodificação de emoções e pensamentos, que é inspirada no MDR, mas tem alguns outros elementos juntos. E tem o Janelas da Alma, que é inspirada no Brain Spotting. Mas outras técnicas também são mais inspiradas, em algumas versões do PrEP, algumas versões. Tem uma também que é. Como é que é? Esqueci agora, que é Viagem no Tempo, uma coisa assim. Que é basicamente da IEM, né? Mais inspirada na abordagem integrada da mente, essa que eu dou formação, inclusive agora esse fim de semana vou dar formação, uma vez por mês eu dou uma formação de AIM para pessoas que cuidam de pessoas, que é de cuidadores da área de saúde em geral, né? Não só psicólogos. A maioria das pessoas que faz é psicólogo, sim, mas ele é aberto para todas as pessoas, e quem por acaso, acho que ainda tem 2 vagas para essa edição, se alguém por acaso sentiu o chamado de fazer uma formação em terapia de processamento de memórias, conhecer.me é o site para ter as informações e se inscrever. A do luto, alguém falou, agora deixa eu olhar um pouquinho o que vocês estão trazendo aqui, que eu não estava prestando atenção nas perguntas, ok? Jéssica, MDR, encontramos acesso? O MDR você pode procurar terapeutas de MDR pelo Google mesmo, né, em sites que tem as listas dos terapeutas de EMDR, e no símbolo a técnica, tem várias versões da técnica PrEP, que são uma experiência basicamente do EMDR. A Jana, oi Jana, uma psiquiatra bárbara de IAI mista. IAI mista a gente chama que é as pessoas, terapeutas de AIM, lá de Brasília, falando das Janelas da Alma, né? O RMR é baseado em hipnose, tá? Não é baseado em terapias de processamento de memórias, apesar de que eu coloquei uma coisinha ou outra, um pouquinho de processamento de memórias em uma ou outra delas. A Semil Silva recentemente fez a do luto, ótimo. A do luto é AIM, essencialmente AIM. Se você quiser descrever um pouquinho como foi a sua experiência. A Carla falando do Daniel Gabarra em 2019, o Daniel é bárbaro, é um cara que é muito generoso e muito conhecedor, muito profundo, e é hoje um dos expoentes aqui do Brain Spotting aqui no Brasil, apesar de fazer todo, né, MDR, fazer o PNL, enfim, ele tem uma formação muito profunda. Então, a Selmi Silva, né, com a terapia dos 5 traumas e de longa data foram resolvidos. Vou até já pedir o seguinte, você Selmi Silva, se você puder e se dispuser, mandar um e-mail com um vídeo seu contando essa experiência para nós pro atendimento@singulo.com. Aliás, todo mundo aqui que tiver uma experiência, quiser contar um pouquinho alguma coisa que gosta, que foi importante, que marcante no uso do símbolo, a gente está coletando essas histórias, a gente quer
divulgar essas histórias, e o vídeo ele apresenta muito melhor do que relatos escritos. Então, se não for pedir demais, Selmi Silva, manda para nós no atendimento@singulo.com um vídeo para nós, e quem estiver nos ouvindo aqui e tiver alguma experiência legal, transformadora do Símbolo, seria muito, muito legal, a gente ficaria muito grato. Ok, então, a Luca aqui falando, já tive episódio de depressão, já tive de mania, hoje estou medicado e com certo equilíbrio. Então esse é um transtorno bipolar, né, com episódio de mania, onde o remédio eu considero realmente muito importante, né. Transtorno bipolar tipo 2, eu tive diversos casos que puderam largar o remédio depois de um bom tratamento de processamento de memórias, lá com 6, 8, 10, 12 sessões, né? Ou ficavam com bem menos remédio do que estavam no começo, né? Tem como curar trauma com hipnose? Tem algumas versões de hipnose que ajudam bastante, sim. Daí na hipnose se usa mais sugestão, né, dentro de um transe hipnótico. Eu não acho tão eficaz, tão liberador, tão bombástico assim quanto o processamento de memórias, mas sim, tem como fazer isso sim. Então, alguns psicólogos não concordam com essa opinião, não sei qual é a opinião, então eu estou vendo de trás para frente aqui. Então, dá para tirar a medicação, como eu acabei de falar, né, Luca? Transtorno bipolar do tipo 1, com mania eufórica, psicótica, que interna, enfim, esse é um quadro que eu não recomendo ficar sem a medicação. Tem um componente biológico forte. As terapias em geral e as terapias de processamento de memórias podem ajudar bastante, talvez a ficar com menos medicação, mas eu acho temerário ficar sem medicação, ok? TAB é transtorno afetivo bipolar. E uma coisa importante também, se a gente olhar para esse, né, chamado espectro de humor, metade das pessoas que têm depressão junto tem oscilação de humor marcante, né? Com esses altos e baixos, instabilidade emocional. E isso é um quadro do que se chama de espectro de bipolaridade, não necessariamente só de depressão. E é uma das explicações pela qual o uso de antidepressivos nem sempre resolve. Porque você precisa colocar, pensando nos remédios, colocar estabilizador de humor também, que são remédios que ajudam a regular o humor, não só jogar para cima, né? Aliás, muitas vezes os antidepressivos atrapalham os quadros de bipolaridade. A depressão recorrente, né, Luca? A depressão recorrente, ela é essencialmente da bipolaridade, precisa de estabilizador de humor, e estabilizador de humor com efeito antidepressivo, né? Muito bem, a Silvana falando a terapia fundamental do burnout e ansiedade, maravilha. Bom, eu vou para baixo agora, vamos ver o que mais vocês escreveram para mim aqui. Estamos abertos e quem sabe, dependendo até, daqui a pouco chama alguém, se quiser falar comigo aqui e trocar umas ideias. Vamos ver onde é que eu estou um pouco perdido aqui de novo. Muito bem. O PrEP é maravilhoso. Que bom, Jéssica. Se você quiser mandar para nós também lá um vídeo contando dessa experiência, seria muito legal. Há um prejuízo em fazer a técnica sem fone estéreo? Há algum prejuízo, sim. Pequeno prejuízo. Não é grande, talvez uns 20% de menos eficácia. Tá? Qual dentro do símbolo pode me ajudar nas crises de ansiedade? Estou sofrendo muito. Pois a ansiedade é um saco de gatos, né, como a gente fala, tem muitos jeitos e manifestações de ansiedade, né? Mas eu diria que você pode começar lá no SOS do símbolo, né, nas técnicas mais de uso imediato, mas um trabalho mais profundo vai ser nas sessões de terapia guiada, né? Nas séries de ansiedade, série de insegurança, série de medo, série de raiva, muitas vezes a ansiedade tem a ver com raiva, e resiliência também, enfim. Mas na verdade eu diria assim, a mente funciona de modo integrado. Você pode estar fazendo uma série de resiliência, por exemplo, melhorar da ansiedade, ou fazer a série de autobiografia, por exemplo, que tem bastante processamento de memórias,
melhorar da ansiedade. Então, tudo vai melhorando da ansiedade, ou seja, se você mexe uma parte que não é tão diretamente ligada à ansiedade, ele pode resolver. Se você melhora a sua atitude, por exemplo, para ser mais resolutivo, mais direto, mais assertivo, uma parte da angústia pode ir embora também, porque você está limpando, né, as questões que estão lhe deixando ansiosa, né? Então o processo é um processo integrado mesmo, ele não é tão estanque, né? Tão separadinho em caixinhas. Uso o símbolo há quase um ano e a forma como lido com as situações mudou significativamente. Que legal, Tatiana. Manda um videozinho para nós lá contando essa história. Eu em breve vou também marcar um encontro com os assinantes do símbolo para conhecer um pouquinho mais as histórias. Ouvir essas histórias, que são histórias que nos emocionam muito e nos motivam muito, né, a fazer cada vez melhor tudo que a gente faz. Então, a Selmi Silva, foi fantástica a minha experiência na sessão do luto. Que bárbaro, foi uma sessão que foi realmente pedida, né? A gente fez agora no meio do ano de 2020, na série de resiliência, porque muitas pessoas estavam perdendo pessoas amadas por Covid, sem enterro, sem o ritual de despedida, além de, obviamente, muitas vidas, né, ceifadas precocemente, né? Com 40, 50, 60 anos de idade, né? É obviamente muito mais fácil, né? Quando morre alguém de 85, 90 anos de idade, né? Ainda assim perdeu, obviamente, um tempo de vida por causa da doença e é triste, obviamente. Mas obviamente, também bem mais impactante quando estamos falando de gente jovem que, se não tivesse Covid, aí veria 20, 30, 40 anos a mais, né? E essa é uma sessão que eu fiz com muito, muito carinho, até porque também o meu trauma tinha a ver com a lá de 2010, com um luto patológico, um luto muito grave. Então, realmente foi feito com muito carinho, Selmy. Que bom que você teve essa experiência fantástica. My Cherry Secrets, my Cherry Secrets. Qual terapia você indicaria? Minha cidade é carente de terapeutas. Isso não é um problema atualmente, porque a telepsicologia resolveu isso. E acreditem, a telepsicologia funciona muito bem para quem não testou. A IEM funciona muito bem na telepsicologia. O meu curso é todo dado em telepsicologia. Telepsicologia não, em vídeos, né, no Zoom, enfim. Então, funciona muito bem, né? Você não precisa ter terapeuta, você pode estar no meio da selva, se tiver internet, você pode encontrar um terapeuta de excelente qualidade e fazer a sua terapia. Erva Floral, adoro o símbolo, estou há quase um ano com ele. Só com 7 dias gratuitos já dá muita diferença na forma de lidar com as dificuldades. O impacto inicial, né, para quem se dedica é intenso, né? Algumas pessoas dizem que é o antes e depois do símbolo, né? Antes do símbolo e depois do símbolo, o que nos deixa muito, muito realizados. Utilizo e indico para pacientes. Psicólogo Fernando Rodrigues, que bárbaro, Fernando. Então, quem sabe você pode fazer a IEM daqui a pouco, né? A IEM vamos dizer, a versão com o terapeuta, né? De um impacto intenso, né? Assim, dessa abordagem, né? Dessa integração de várias terapias, como uma cirurgia da mente, né? Uma cirurgia curativa. Quem sabe a gente se encontra em algum momento, né, Fernando? Simone, remédio para bipolaridade pode ser usado genérico? Pois é, então enfim, tem genéricos de boa qualidade, sim, é muito difícil responder essa pergunta de maneira genérica, né? E para quem quiser, também lembrando também o seguinte, né, que para quem quiser experimentar a terapia IEM, a gente falou, né, dessa versão agora online, né, a conhecer.me também, você escreve lá e você é indicado um terapeuta IEM que tem um match com a sua necessidade, com o seu quadro, né? A gente tem feito esse trabalho de fazer o match, né? Qual dos terapeutas, tem diversos terapeutas com características peculiares cada um, ou especialidades, enfim, ou onde mora, né? Você escreve lá
e a Suzana faz o encaixe, né, o match do provavelmente melhor terapeuta para sua queixa, assim, ou para o seu contexto, se você quer presencial, em que cidades, né, tem presencial. Enfim. Muito bem, oxcarbazepina é um remédio que eu gosto, viu, Simone? É um remédio que é muito bom para pensar antes de agir. É um dos remédios, poucos remédios que faz isso, que dá uns 2, 3 segundos antes de responder para as pessoas impulsivas. Isso é muito interessante. Eu gosto desse remédio. Uh, doutor, e aliás, uma coisa importante, quando eu falo de remédio, né, minha posição não é anti-remédio, né? Eu tenho quadros onde o remédio é muito necessário, só que eu acho que tem outros quadros que, se vocês, em vez de ficar 10 anos tomando remédio, ou fazer 10 sessões de terapia, é muito melhor fazer 10 sessões de terapia e resolver a sua questão, e fica melhor, inclusive não precisar depois mais fazer tratamento, do que ficar tomando 10 anos de remédio. E é muito mais barato, né? Apesar de que você paga mais, investe mais no começo, mas você tem um retorno de longo prazo muito maior. Doutor, tem algum motivo... Claudiane Carvalho. Doutor, tem algum motivo específico para as sessões sobre a infância do símbolo serem apenas através de leitura, ou seja, não tem áudio? Tem um motivo bem específico, Claudiane. É que eu quero refazer essa série de autobiografia. Assim que eu acabar a de felicidade agora, a gente vai fazer algumas modificações em algumas séries. E a série de autobiografia tem umas 3 ou 4 séries a mais que eu quero colocar, talvez até um pouco mais, umas 4, 5 séries. E depois de resolver, né, de feita essa modificação, daí a gente vai para a produção dos áudios. Tá? Essa é a razão bem específica, porque enfim, nos estudos, enfim, eu acabei achando que essa série pode ser enriquecida com outros elementos muito importantes, que não encaixam nas outras séries. Então, assim que acabar de felicidade, eu vou pegar essa série de autobiografia e resolvê-la, daí a gente faz o áudio, ok? A série toda em áudio. Eu sou fisioterapeuta e acupunturista. A sessão de luto me ajudou tanto que no dia seguinte a utilizei no meu consultório com uma paciente que estava em um sofrimento profundo com a morte do filho. Uau! Que espetáculo! Sabe que eu sempre sonhei com isso? De que o símbolo pudesse ser um canal realmente para cuidadores, né? Para realmente como, né, intervenções para serem usados no consultório também, por psicólogos, por terapeutas em geral, e você como fisioterapeuta, né? Então, parabéns, que presença de espírito e criatividade, acho isso bárbaro, né? E você também, só para saber, a IEM também tem vários fisioterapeutas que fizeram a IEM e fazem no consultório, até porque você sabe muito bem, muitos dos quadros crônicos, principalmente, né, musculares, vêm de questões emocionais, né, que são somatizadas. E é uma combinação bárbara de fazer processamento, fazer as intervenções da fisioterapia, né, até porque a intervenção da IEM é muito corporal, muito somática. Então, os fisioterapeutas têm muita facilidade em fazer a IEM, inclusive. Então, Selmi Silva, quem sabe também nos encontraremos num curso de IEM, né? Mas você já está fazendo o que é bárbaro, né? Você já tem ali as técnicas e tem essa presença de espírito, esse olhar afinado, sintonizado com o seu paciente para saber o que ele precisa. E é isso que realmente faz um curador de almas, né? Que tenha alma de curador, que para mim é o grande critério para fazer a IEM. Quem faz esse tipo de tratamento de memória? Somente psiquiatras? Não. Principalmente psicólogos. O EMDR, o Brain Spotting, só são aplicados por psicólogos, porque as formações são só permitidas para psicólogos e psiquiatras, mas muito poucos psiquiatras fazem. Eu fiz, mas são raros psiquiatras que fizeram. E a IEM pode ser feita por qualquer profissional de saúde e coaches também, tá? Pessoas que cuidam de pessoas que têm uma alma de curador, que eu digo. Tá? E lá na IEM, enfim, lá na conhecer.me, você pode buscar, inclusive mas tem também psiquiatras que fazem
e que podem assumir também essa questão de remédio junto com você, se for o caso, tá, Luca? Mas enfim, isso fica obviamente a teu critério, também pode experimentar e depois tomar uma decisão mais baseada na sua experiência, né? Porque cada caso é um caso. Poderia comentar sobre a síndrome de borderline. Esse também é um assunto que em breve vai ser uma live inteira, tá bom? Mas eu vou dar uma pincelada, né? Porque essa live também é de transtorno, né? Transtorno de personalidade borderline é um quadro de pessoas muito sensíveis, uma tendência impulsiva e reativa, de reação emocional muito forte, principalmente ao abandono e rejeição. Tendem a ter um vazio no peito, uma sensação de vazio que não passa. E isso tem a ver com uma série de questões, né, ao longo da vida, de adversidades, faltas, traumas, abusos. E tem uma característica também de que com frequência se cortam, né, ou tem comportamentos impulsivos também em geral. Mas a questão de automutilação. A automutilação acaba gerando um certo alívio da dor emocional, provavelmente porque libera opioides, libera endorfinas, que são analgésicos endógenos. Esses analgésicos diminuem o sofrimento de pessoas que têm essa síndrome de borderline. E eis que muitas pessoas que têm essa síndrome, quando entram numa boa terapia de processamento de memórias, melhoram do seu quadro de borderline, porque estão mexendo nas origens dessa síndrome, certo? Então, os remédios também podem ajudar em algum grau, mas é limitado. Realmente, terapia de processamento de memórias eu considero o mais indicado para esses pacientes. Opa, deu um probleminha aqui, para mim aqui. Bruno Henrique, já fui seu paciente, já tinha ido em vários psiquiatras e não vi melhor alguma depois que fiz suas hipnoses em Porto Alegre. Minha vida mudou de uma hora para outra. Por isso perguntei sobre a cura e a hipnose. Que legal, Bruno. Mas eu estudei hipnose, enfim, eu apliquei muito pouco no consultório, mas o que você passou, na verdade, foi técnicas de processamento de memórias que podem lembrar a hipnose, né? Pelo menos é assim que eu me lembro, certo, Bruno? Mas que legal, que bom ver você aqui. Lozi Carvalho, sou bipolar, uso antidepressivo, quetiapina e lítio, mas o antidepressivo perde efeito, parece que vivo no limbo. Exatamente, o antidepressivo em transtorno bipolar é assim mesmo, é tiro curto ou desestabiliza. Alguns pacientes se encaixam bem, a maioria não. Né? Mas quetiapina é um belo remédio. Lamotrigina, lítio também, né? Lamotrigina, não sei se você usou, é um remédio que eu gosto muito, né? Como estabilizador do humor, ele é muito bem tolerado também. Pode ser algo interessante. Hoje tem remédios novos também que são muito bons, né? Ketamina é um que eu uso lá desde 2012. Pode ajudar em quadros de bipolaridade também, depressão, enfim, né? E se você quiser também mas como eu falei, né? Processamento de memórias pode ajudar muito nos quadros, mesmo que você fique com os remédios, né? Mas se você está oscilando, está com esse limbo, né? Você fazendo a terapia de processamento de memórias, você provavelmente vai melhorar muito a sua qualidade de humor, de vida, mesmo que mantenha os remédios. E se ficar tão bem a ponto de, quem sabe, tirar algum remédio, dá para fazer o teste terapêutico de tirar o remédio, né? Se fizer falta, volta o remédio, ok? Mas eu diria que é muito importante, seria indicado, né? Eu indico para todo mundo mesmo, né? A fazer, pelo menos tentar, né? Fazer uma sessão de processamento de memórias. Sou suspeito para falar, a IEM para mim é realmente a melhor, porque ela combina o melhor de várias dessas técnicas e poder, enfim, ter uma sensação dessa sessão e daí a partir disso você decide se quiser fazer mais ou não. Mas uma sessão já pode ter um impacto muito significativo. Eu apresentei as pessoas com símbolo agora. Que maravilha! É muito bom isso. A gente colocou o presente exatamente para isso, né? Para poder espalhar saúde mental, saúde emocional. Que espetáculo! Muito, muito legal, muito
tocado aqui que você é realmente uma pessoa que está fazendo muita diferença para as pessoas. Bárbaro. Usando o símbolo de várias maneiras, né? Muito legal. A gente pode entender o símbolo, né, como uma espécie de remédio, né, um remédio digital, um digicêutico, né, como se usa o termo hoje. Depressão e fibromialgia. Fibromialgia é um quadro, né, físico, né, de dor crônica em vários pontos, que também tem um bom componente psicossomático. E temos aí alguns casos também de melhora com fibromialgia que a gente já testemunhou, né? E depressão junto, né? Aliás, os terapias de processamento de memórias melhoram muitos quadros clínicos, né? Tem muitos usuários do símbolo que nos escrevem, né? Dizem, olha, eu posso ter parado de ter crises de psoríase por causa do símbolo. É engraçado, desde que eu usei o símbolo, desde que estou usando o símbolo, deixei de ter enxaqueca. Pode ser por causa dele, enfim, né? Ou as pessoas, enfim, as pessoas comentam bastante isso, né? E a IEM também tem resultado, tem coisas incríveis, assim, realmente difíceis de acreditar. Tem uma médica, né, que seguido está aqui, acho que não está agora aqui, que ela teve durante 18 anos sintomas de suor, sudorese, de menopausa, que nenhum médico resolvia, nenhum tratamento resolvia. E ela é médica, ela é pediatra. E ela, depois de um processamento de memórias que ela fez de carona, junto com, né, num grupo, né, que a gente faz terapias de grupo também, ela, depois dali, ela teve um grande calorão durante a sessão, que ela estava mexendo nas questões dela, e depois nunca mais teve esse problema. Enfim, tem diversos casos. Esse é um caso que eu ouvi ontem, assim, ouvi de novo ontem e lembrei, mas tem casos incríveis aí de... Teve uma outra que tinha asma sempre, uma asma alérgica, enfim. Ela mexeu com um monte de coisa e pó e fumaça, então não teve nenhuma reação alérgica. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Teve uma outra pessoa que já teve uma trombose e que tinha ficado com um problema na mão esquerda de motricidade fina, fazia 5 anos. Fez o processamento de memórias e ela nem estava procurando, nem estava focada na questão da mão. Quando viu, ela estava melhor da mão e estava voltando a ter essa motricidade fina, voltou a fazer crochê. Depois, quando ela fez a fase 2 da IM, ela resolveu uma rinite alérgica de 40 anos, 40, não sei quantos anos, assim, décadas de rinite alérgica. E também veio forte a reação durante o processamento e depois nunca mais teve rinite alérgica. Então tem casos muito legais, né, e que mostram essa relação física, do físico e emocional, né, de cada pessoa, que o nosso organismo tem, né. Muito bem, Dani Silva, uma pessoa com depressão comum pode vir a se tornar uma depressão bipolar? Sim. Muitos quadros de bipolaridade começam pela depressão, pode ter uma segunda depressão, uma terceira depressão, até que pode ter o episódio maníaco, né? Ou às vezes tem alguns sintomas de aceleração, por exemplo, ou impulsividade ou explosividade durante a depressão, que a gente chama de quadro misto. E esse quadro misto é a do espectro da bipolaridade. Tá? Isso é bastante comum, por isso tem que ficar de olho nisso. Meu marido bipolar bebe e não toma remédio, fazer o quê? Sempre mal-humorado. Pois é. Daí a resistência ao tratamento é bastante comum em bipolaridade. Não é muito fácil mesmo. Fico perdido na sequência que tenho que seguir. Cristiano, estou imaginando que é do símbolo, né? O símbolo tem uma ordem sugerida, né? A sequência que você recebe lá é uma sequência personalizada de acordo com o seu teste, né? Com a sua autoavaliação. Então, realmente, a sugestão é essa ordem personalizada. Não é que você não possa sair da ordem. Você pode, daqui a pouco, vamos dizer que a sua primeira seja ansiedade, a segunda autoestima, e você sentiu que quer trabalhar a autoestima, vai lá para a autoestima, né? Não tem problema nenhum. Você pode pular a ordem, né? Mas tem uma ordem sugerida sim, ok? E se você está inseguro em relação a isso, simplesmente seguir a ordem sugerida ali. Descobri que a vida toda fui vítima de mãe narcisista. Qual tipo de terapia você me recomendaria? Uma terapia para olhar para isso, né? Eu sempre recomendo terapia de processamento de memórias. Uma terapia que eu estou fazendo agora que eu gosto, que também é uma terapia forte, assim, que é a chamada BH, Biografia Humana, criada pela Laura Gutman.
Enfim, mas o importante também é você encontrar um terapeuta que você tenha afinidade, né? Que goste, enfim, né? E se quiser experimentar IM, é só escrever lá, né? E você também pode usar, eu diria assim, a série de autobiografia, ela processa bastante as questões da infância, né? Então, se você trouxer essa questão, né, dessa experiência com a tua mãe e tal, você pode ter vários insights, várias resoluções internas mais profundas pela série de autobiografia, ok? A Selmi sobre o curso conhecer.me, tem lá a agenda dos cursos, vai ter nesse fim de semana uma edição do curso e tem duas vagas ainda. Ju Olsen, o símbolo me ajudou muito na pandemia, que bom, muito bom. A Ariel, oi querida, tudo bom? Ariel, uma imista cearense espetacular, obrigado por ajudar aqui nas respostas. A Mila Montenegro, mãe de um amigo, sofre com psicose. Ele sofre muito porque sempre tem que lidar com as questões dela e ela não aceita se tratar, o que fazer. O seu amigo esse tem uma situação de estresse crônico, um dos modelos até científicos de estudo de estresse crônico é pessoas que cuidam de pessoas doentes de Alzheimer, né, ou psicose, enfim. É algo muito difícil mesmo, eu não tenho uma palavra mágica aqui, né, para isso. O que ele pode talvez fazer é ele cuidar um pouco de si também para não se misturar muito nesse processo, né? E quem sabe ter alguma orientação sobre, entendendo um pouco mais a história da mãe, né? Algum jeitinho de quebrar essa resistência dela, né? Mas essa é uma das grandes dificuldades da psiquiatria, quando a pessoa mesmo que está sofrendo, né, não quer se tratar. Muito bem. Clodoaldo, cansei de viver, mas quero morrer, mas não quero me autoexterminar. Sou só uma pessoa que não sabe lidar com as dificuldades da vida ou sou doente? Difícil eu dizer isso assim, mas eu diria, se você não tem psicose, como eu falei, transtorno bipolar e tal, você talvez possa realmente fazer um trabalho de terapia, né? Para olhar para isso com mais cuidado, né? E se você tiver um quadro, por exemplo, depressivo, né, seja, né, um processamento de memórias, uma terapia mais, né, cognitivo-comportamental, com alguém com experiência, enfim, pode ajudar bastante você. E se você em algum momento realmente tiver com risco de suicídio, né, o tratamento com ketamina pode ajudar muito nisso. Ela tem um efeito muito rápido nessa ideação suicida, nesse comportamento suicida, e um efeito antidepressivo, né, muito substancial. Então, e eu diria talvez para você, Clodoaldo, que no símbolo a série de resiliência, de estresse, de atitude e ânimo sejam as mais indicadas, né? Se você, vamos dizer, pegar uma semana cada uma dessas séries, né? Pegar direito, assim, como se a sua vida dependesse disso, né? Você pode ter uma mudança muito substancial. A gente já viu muita gente com notas muito baixas, né, de mental fitness, né, de saúde emocional, de 2,5, 3, 3,5, indo para 6, 7, 8, 9, né, se dedicando. Então você tem bastante chance, tá na sua mão aí essa decisão também, né? Enfim, né? E se você fizer isso também, você pode, quem sabe, voltar a falar com a gente aqui para nos compartilhar um pouco essa experiência numa próxima live ou escrevendo para mim. A Vânia, tudo bom, querida? Para mim existe a vida antes dos processamentos e depois dos processamentos. Resultado inacreditável. Que bom, querida. Bom saber, bom te ver por aqui. A Vânia fez também a terapia de grupo, né, que a gente faz aqui a cada 2, 3 meses no símbolo, para os assinantes do símbolo, né?
Bom, sobre ansiedade, posso falar um pouquinho mais depois. Da Alvinha, não tenho mais consultório, querida. Eu faço mais atendimentos em grupo e os cursos e situações bem pontuais, tá? Mas não tenho mais o atendimento. Poderia falar sobre a TEI, Síndrome do Hulk, bioambiental. Eu não sei o que é isso, então realmente não vou poder falar porque eu não tenho nem ideia. Transtorno de explosividade intermitente. É, é a história do pavio curto, né? Dá aquele rompante. São em torno de 5% das pessoas, principalmente homens, têm os critérios do transtorno de explosividade intermitente, que também a gente pode entender que é raiva, né? Como uma emoção de raiva aflorada. E tem esse transtorno de explosividade intermitente, tá? A raiva é uma manifestação externalizada, né, de desconforto, frustração, enfim, e também pode é alvo de processamento, de terapia, né? E os remédios, também alguns remédios podem ajudar nisso, estabilizadores de humor podem ajudar nesses casos também, ok? Um probleminha aí nessa questão é que é o mais comum em homens são mais resistentes a procurar terapia, a procurar remédio, né? Mas é algo que, uma vez tratado, poderia ajudar muito a qualidade de vida deles e das pessoas que estão né, junto a eles. Porque essa raiva explosiva, ela afeta muito as pessoas, gera mágoas, quebra de relacionamentos, enfim, né? E dentro do símbolo, a série Raiva é a mais indicada para isso, mas outras séries também podem ajudar bastante, tá? De atitude, por exemplo, eu diria também, mas a resiliência, enfim, mais estresse, mais raiva seria a principal. Muito bom. Perdi a minha mãe para a Covid, entrei em depressão, iniciei sertralina. Tinha muitas características das que mencionou. Então, Carol, né, essa morte, que eu digo uma morte amputada, né, assim, por essa uma morte meio gratuita, assim, né, ela é muito difícil mesmo de ser assimilada, né, sugestões, mas eu sou meio contra a ideia de dar antidepressivos para luto. É um evento de vida, por mais forte que seja, o caminho para ele é muito mais por terapia, principalmente terapia de processamento de memórias, ou quem sabe você faz como a Selmy Silva aqui em cima, que colocou gratidão, que nos contou que ela fez a série de luto, a sessão de luto do símbolo da série de resiliência e que foi fantástico para ela. Carol, quem sabe você experimenta fazer isso voltado para sua mãe. E como eu falei, uma sessão que foi feita especificamente para esse momento todo de Covid. Eu acho que você pode ter um grande ganho ao fazer isso, ok? Mayra, eu uso clonazepam há 3 anos, já está demorando para fazer efeito. O que fazer sobre isso? Tirar o clonazepam seria um bom elemento, uma boa conduta do ponto de vista farmacológico, porque o clonazepam ele é um tapa-buraco, vamos dizer assim. Ele é um remédio que, na verdade, seria indicado para situações agudas, né? E ele não vai fazer efeito, se não fez em 3 anos, ele não vai fazer. Você provavelmente está habituado ao remédio, não sei qual é o seu quadro, enfim, mas acho que vale a pena reconsiderar aí, ou revisar qual é o seu diagnóstico, o que você pode fazer em relação a isso. Clonazepam é um remédio baratinho, custa 15, 20 reais, né, por mês. Há 3 anos, né? O que você gastou em clonazepam, podia ter feito, né, umas 3 ou 4 sessões de terapia bem pegadas e ter uma mudança muito mais significativa, né? Ainda mais se for processamento de memórias, né? Então, e é muito comum isso, né? Quando a pessoa vai fazendo a terapia que funciona, a necessidade dos remédios, esses mais tapa-buraco, assim, vai caindo também. Mas tem que tirar devagarinho, né? São remédios que geraram já um hábito, né? Ponto mágico, símbolo, tem a versão prêmio, super indico, que bom. Bom saber, querida.
My Cherry Secrets, vou fazer um vídeo sobre o ritual do perdão. Foi maravilhoso, está me ajudando a perder uma pessoa que já foi. Ótimo, querida. Que bom. Manda lá para o atendimento@singlo.com. A gente quer divulgar também essas histórias inspiradoras, né? Então, quem tiver uma história inspiradora, um momento inspirador do Singlo, uma dor que não resolvia até que resolveu, uma questão, uma angústia, o que for, um trauma, uma ansiedade, um pânico, uma depressão, o que for. Manda para nós esse vídeo que a gente está adorando receber os vídeos. É uma coisa que nos encanta e a gente, né, vai organizando também para fazer. A gente quer fazer um pupurri, né, dos melhores momentos e seria muito legal isso. Maria, para mim é assim, antes e depois do Singlo. Então, manda para nós um vídeo lá, Maria. Tá bom? Vai ser um prazer receber o teu vídeo. E daí a gente entra em contato com você, a gente também responde, né? A gente interage com quem está mandando vídeos aí. Muito bem. Dessa terapia feita pelo aplicativo, sim, o Singlo tem diversas linhas de terapia, né? E as de processamento de memórias tem várias sessões disso, né? PrEP, Janelas da Alma, Viagem no Tempo, acho que agora eu estou esquecendo, né? As de luto, é assim que a gente falou. Marisa, sou dermato e indico o Singlo para pacientes. Que bom, Marisa. E a dermato também tem muita coisa, né? De psicossomática, né? Aquelas quedas, aquelas alopécias, né? Aquelas falhas dentro de cabelo e essas algumas alergias, né? Psoríase. Que bom saber disso. E a origem, né, do cérebro é mesmo da pele, né? Então é a origem ectodérmica, né, no desenvolvimento, né, do nosso organismo. Então talvez tenha um pouco por aí, né? E quem sabe, Marisa, você venha se tornar, porque alguns clínicos, né, se tornaram aimistas. A Luísa é uma intensivista de Santa Catarina, trata dor crônica, tem uns quadros incríveis, assim, quadros gravíssimos de dor crônica que não respondiam a remédios. E ela fez a IEM assim, forte, cirúrgica. E pessoas assim super adoentadas, depois de lá 3, 4 sessões com ela, sem remédio, bem sem remédio, a vida totalmente transformada. É realmente muito legal presenciar essas curas. Muito bem. Luca, eu não queria ter nascido, mas nasci. O jeito é viver. Busco viver feliz, embora às vezes seja muito difícil. Pois então, Luca, deve ter alguma história, né? Uma trama transgeracional para esse não queria ter nascido, né? Que também pode ser vasculhada aí, ok? Pode ser vasculhada. E mesmo que seja que você não lembre, né? Mas isso tem um registro. E se você tem esse quadro de bipolaridade, né, comumente junto com a bipolaridade tem uma questão mais intuitiva, mais sensível, mais sensitiva, recomendo fortemente você fazer uma busca mais profunda disso com a IM lá. A Suzana lá no conhecer.me pode te ajudar a achar a terapeuta, o terapeuta que vai poder te ajudar nessa cirurgia da mente, das emoções. Ju Buzini, sou psicanalista e indico super para meus pacientes. Que bom, querida. Bom saber e, de novo, mais um convite. Quem sabe as psicanalistas aimistas agora, né, que juntam as técnicas, estão sendo muito muito realizadas, né, com essa combinação. E a gente pode... A psicanálise é uma dos elementos influenciadores da IM, né? É bem diferente o processo, mas tem elementos, né, básicos da psicanálise, de inconsciente, enfim, que são semelhantes. Aprendendo a viver com transtorno é uma maneira também, a gente tem alguns transtornos que a gente não consegue, algumas questões que, pelo menos enquanto a gente não consegue resolver, a aceitação deles é uma coisa muito importante, né? E às vezes, paradoxalmente, quando a gente deixa de querer resolver um problema, daqui a pouco ele resolve, né? Ou aparece a solução, né? Isso acontece com alguma frequência também. Então, bom, lá na Conhecer-me, né? Conhecer-me oficial está colocando aqui, a Ariel também ajudando.
O que mais? Onde mais? Quanto mais sobre a IEM, na conhecer.me, fala, tem lá. Mas o fato também é que eu estou devendo fazer eu acho que no a Suzana pode me ajudar aí, mas eu acho que no Instagram da Conhecer.me, conhecer.me.oficial, tem uma live sobre a IEM. Eu não tenho certeza, ou no meu do Diogo Lara oficial do Instagram, vai no IGTV, que eu acho que tem uma especificamente sobre a IEM, eu não sei em qual das duas tá. Tá ou na arroba conhecer.me, conhecer.me.oficial, ou no arroba Diogo Lara oficial. Aham. O que mais aqui? Seu profissionalismo é muito inspirador. Obrigado, Tati. Que bom, querida. Vamos ver. Uma pergunta a mais aqui. Sua voz acalma só de ouvir a live. Que bom, mas eu estou me sentindo bem. Não tão acalmante hoje, mas até mais energético. Mas que bom, querida. Como faço esse símbolo? Quemazo. Baixa o aplicativo símbolo na sua loja de celular, Android, lá, o Google Play ou App Store. Faz o seu cadastro, faz a sua autoavaliação, receba todo o seu programa personalizado e comece a sua terapia guiada. Fácil assim, certo? Biólogo e bacharel, fisioterapia também pode fazer a IEM? Pode. Fisioterapeuta pode sim. Eu digo que todas essas áreas são áreas da biologia, viu? Eu como médico, eu digo, medicina é um ramo da biologia. Então, e eu digo também, eu uso alguns elementos de alguns conceitos darwinianos para a gente confiar no processo que acontece na IEM. Né? Que a gente, de certa maneira, que a gente está no processamento, habilitando, são recursos que nós temos que foram cultivados ao longo de milhões, bilhões de anos de evolução. Né? Então, pode sim bioambiental. Lubota Safra. Ok. Tem informação em Brainspotting e vislumbra fazer com brevidade. Que legal, Fernando. Então você já faz Brainspotting, já está na área. Fico feliz em saber. Quando for o chamado, você vai ser muito bem-vindo, vai ser um prazer te conhecer. Eu tenho alma de curadora, pois essa é a grande característica, Neuza. Que bom, se você tem alma de curadora e cuida de pessoas, você pode fazer a IEM. Que legal, já está instalando o símbolo, que bom, que Camazo. Seguidor, rede social, doutor, marque a live de tramas e malhas. No IEM o senhor aborda essa temática? Sim, mas eu abordo no segundo curso de formação. O primeiro curso são 2 dias, o segundo curso são 2 dias e meio. No segundo que eu falo de tramas e malhas, no primeiro eu falo de traumas e dramas. Comprei o livro ótimo, que bom. É o Imersão, imagino, né? O Imersão também saiu em versão de áudio, mas ainda está muito pouco divulgado, mas na Google Livros tem o Imersão em áudio, está muito legal a narração e dá para fazer uma série de, tipo uma espécie de processamento também pela história, né? Mas em algum momento a gente vai falar com mais propriedade sobre o audiolivro. Como funciona a terapia IEM? É uma terapia de processamento de memórias, a gente mapeia as principais memórias da pessoa mais difíceis, enfim, e faz um mergulho nessas memórias usando os recursos que o nosso organismo tem, habilita isso, bota a pessoa num estado alterado de consciência, ela processa isso, resolve, se liberta, esse é o resumo rápido do que é a IEM. Dura aí 1h30, uma primeira sessão assim pegada, desde a história até a resolução, e algo que geralmente é considerado realmente muito transformador. Enfim. Reconter é uma boa medicação? Sim, eu não sou grande fã dos antidepressivos como Reconter, mas é uma boa medicação, prefiro outras coisas. Mas Venlift não gosto muito para transtorno de impulsividade, mas a minha versão desse negócio aqui, para mim, impulsividade de remédio é oxcarbazepina, lítio, mas principalmente oxcarbazepina.
Mas tem que ver o tipo de impulsividade também, que talvez possa ser outros remédios. Quando será a live sobre borderline? Já nos falamos por aqui, logo terei novidade com a IM que me indicou. Ótimo. Pois então, eu quero marcar isso na verdade com a Fernanda, um tema que já me pediram para falar lá com a Fernanda Souza. Mas, enfim, acompanha por aqui que eu acho que nesse próximo mês a gente vai fazer. Se não for por lá, a gente faz por aqui. Compulsão alimentar pode ser um tema, é verdade. Qual a indicação de quetiapina? Quetiapina a quetiapina é um remédio que pega quase toda a psiquiatria. Ela é um antidepressivo, um estabilizador do humor, um ansiolítico e um antipsicótico. Né? Se pudesse ter um remédio só na psiquiatria, seria a quetiapina. Qual seção do SOS dos cabelos? Qual seção no símbolo mais indicado para crises de ansiedade? Sou símbolo premium. Pois então, acho que, como eu falei, as séries, né? Ansiedade, né? Essa é uma ansiedade mais de insegurança e medo, né? Tem a série de ansiedade, insegurança e medo. Mas tem umas ansiedades que são mais raivosas, mais irritadas, mais intolerantes. Eu diria daí que a raiva também é bastante boa. Mas basta seguir o teu programa que você recebeu, que você vai pegar em algum momento essas questões de crise de ansiedade vão melhorar. E no momento da crise, também você pode usar o SOS Ansiedade, o SOS Ansiosa, que tem várias técnicas lá, e outras técnicas do SOS também ajudam. Jaque Carvalho, já presenteei 2 amigos, que bárbaro. Foi o melhor presente, o símbolo foi o melhor presente que me dei, Luciano, que bom! Indiquei para várias pessoas, que bárbaro. E se quiser mandar um videozinho contando a sua história, seria bárbaro. Já quero a IM, então, quem sabe, né? Espero em breve ver essa IM acontecendo e você vai se maravilhar no consultório de mim, vendo seus pacientes ali, né, se libertarem de coisas muito antigas. Estou amando seu livro, que é o Imersão, para quem quiser ler. É um romance terapêutico. Ele é uma história, né, contado em história de romance, num castelo na Escócia, um retiro de processamento de memórias, daí fala do MDR, do Brainspotting, experiência somática. Não fala do AIM, porque eu escrevi o livro acabei de escrever o livro quando estava nascendo a IM. Então não deu tempo. Tem umas coisinhas já mais da minha versão, mas não falar de AIM. Valp, quetiapina 25, boas medicações para transtorno bipolar com depressão? Pois pode ser, só que o efeito antidepressivo da quetiapina é uma dose mais alta que essa. Né? Mas eu gosto dessa dose de valporato aí não ser muito alta, né? De 500, mas tipo 100, 150 de quetiapina, dá um pouco mais de sono, mas tem mais efeito estabilizador de humor antidepressivo. Traumas geram doenças de todas as maneiras, sim, Selmi. Tudo que é tipo de doença psicológica, psiquiátrica, né, depressão, bipolaridade, crise, ansiedade, abuso de álcool, abuso de drogas, comer compulsivo, né, impulsos, quadros psicossomáticos, né, por isso traumas estão realmente... E aí que entra a parte genética, né, também. E uma interação com outros eventos ambientais também, e temperamento. Né? Porque é o mesmo evento traumático, quando se, por exemplo, pegou, né, traumas coletivos, né, vamos dizer, queda das torres gêmeas lá, né, e se acompanhou essas pessoas, muitos tipos de transtornos são desenvolvidos após essa situação traumática. Daí depende de pessoa para pessoa realmente. A constituição dela influencia se ela vai ter algum transtorno, se ela vai lidar melhor com isso, mas também influencia qual tipo de problema ela vai desenvolver, né? Mas todas elas, no momento que elas processam um evento traumático, né, tem uma grande chance de resolver esses transtornos. Né? Depredação é síndrome do pânico? Depressão é síndrome do pânico? Mas eu fiquei na dúvida aí. Qual remédio recomendado? Daí tem que ver remédio, tem que ver realmente caso a caso.
Mas para mim o grande remédio é terapia de processamento de memórias, é símbolo que você vai ter uma resolução mais profunda. E se não resolver, daí ok, vai para o remédio. Ou se for muito grave, começa junto com o remédio, ou junta remédio e terapia. Mas eu recomendaria sempre pensar numa boa terapia. Minha filha tem 15 anos e tem ansiedade, o que faço? Se ela topar fazer o símbolo, seria espetacular. Ou indicar para uma terapia. Né? Mas tem muita gente jovem, né, usando o símbolo, muitos pais levando, fazendo com os filhos o símbolo também. Né? Então isso pode ser bárbaro. Né? Para sair do sedentarismo que você recomenda, ela é um pouco ansiosa. Pois então, né? Sedentarismo, boa parte de nós também é, né? Mas eu recomendo, já fiz a minha recomendação, a singuloterapia, talvez enfim, né, alguma abordagem por aí para começar, né? O tema que está sendo debatido é transtornos e traumas. Aí me pode ajudar no tratamento de obesidade? Sim. Tem alguns estudos mostrando também que adversidades ao longo da vida desregulam a parte hormonal, isso também leva a ganho de peso. Eu tive alguns pacientes assim que eram bem obesos e nem era voltado para perder peso, mas no momento que foram sendo tratados, fazendo o processo, perderam ali 15, 20, 25 quilos. E também essa questão de que o trauma, né, nos fragmenta, né? Quando você consegue reintegrar essas partes fragmentadas, né, você ganha de novo uma energia, né, uma vitalidade, e essa vitalidade, essa energia, ela também te ajuda a te cuidar mais, a fazer exercício, a te empenhar mais nas coisas, enfim, né? Então é muito legal. Camila falando, Ariel espetacular, sou fã. Somos dois então, Camila. Adoro a Ariel. Você vai ficar salva a live? Vai, olá Diogo, sou grata pela imersão, estou vivendo meu 1 mês de vida nova. Oi Camila, tudo bom querida? Que bom saber disso, 1 mês pós-imersão. Imersão é o que eu faço, são 4 pessoas, um sábado inteiro, das 9 da manhã às 7 da noite. 4 processamentos de memórias, você passa pelo processamento e assiste os outros 3, pega caronas, que a gente chama, na verdade você faz 8 horas de processamento de memórias, e é exatamente isso, né, Camila? É um antes e depois, né? Que bom saber, que bom ver você aqui. A pessoa pode desenvolver transtorno bipolar após um trauma? Pode. E pode desenvolver após vários microtraumas também ao longo da vida. O que é a imersão? Eu acabei de explicar, né? A imersão é essa sessão comigo lá na Conhecer-me, também conhecer.me também, para quem tiver interesse em fazer. A inscrição é por lá. Aqui eu já respondi. Aliás, estou muito contente lá na Amazon, estamos quase com 500 comentários do livro. Estou muito contente, o livro está andando muito, muito bem, assim, as pessoas estão amando. O que posso fazer para aliviar a dor de cabeça forte? E eu falo que é uma coisa nas costas com peso de desânimo. Hoje, por exemplo, não tive vontade de levantar da cama. N. Ramires, vai lá, faz uma sessão de IM, usa o símbolo, porque temos casos, muitos casos, de pessoas com enxaqueca, enfim, que tomavam remédios, ficavam 2 dias, 3 dias fora de jogo, né, com os quadros, e que desapareceram os quadros com os processamentos de memórias. E Yaska, sempre muito bom te escutar, que bom, querida. Eu já estava com... Jaque, eu estava com nota 2,5, já estou com 6, essa ajuda foi muito importante. Opa, Jaque, que maravilha, que ótimo saber. 6 já passa de ano, né? 2,5 é reprovadaça, né? Mas 6 já passa de ano. E seguindo... Quanto tempo você já está com o símbolo, Jaque? Conta para nós aqui. Para a gente saber se 2,5 para 6 foi em quanto tempo de uso. Essa semana eu tive uma autoavaliação do símbolo 1,8. Loreno Schaut. Então, olha, procure uma terapeuta, um psiquiatra junto, ok?
para poder fazer isso, poder ter um olhar mais atento para esse quadro. 1.8 não é brincadeira, tá, querida? Por favor, tá? Cuida disso aí e nos conta o que a coisa nos escreve. Diogo, parabéns pelo single, obrigado. Parabéns à equipe toda, que é uma turma maravilhosa. Qual a diferença entre a IEM e processamento de memória? A IEM é uma das técnicas de processamento de memórias a que eu criei nos últimos 3, 4 anos, mas existem outras, né? E a própria IEM é uma evolução das anteriores, tá? Então é uma técnica de processamento de memórias, entre outras. Tem a IEM processamento de memórias em qual módulo do single? Quase todas as séries têm alguma sessão que envolve o processamento de memórias, e ela vai falar, a sessão vai explicar isso, vai dizer que você vai fazer o processamento de uma memória, ok? Então é só fazer lá. Uma série que não tem é o da autoestima, que é um trabalho, trabalhos pilares da autoestima, tem um referencial diferente. E todas as outras têm vários outros referenciais, mas também inclui o processamento de memórias em alguma dessas séries. Algum remédio... Opa, deu uma falha aqui da conexão. Algum remédio natural contra a depressão? Sim, né? Alguém está falando aqui das essências de lavanda, enfim, né? Perguntando sim. Remédios naturais para depressão. O mais eficaz remédio natural para depressão, preparem-se, é cogumelo mágico, que é um psicodélico, que tem psilocibina, que já tem vários estudos mostrando efeitos em quadros de depressão, ansiedade. Recentemente saiu um estudo muito bom sobre isso. É feito com um terapeuta, uma terapia assistida por psilocibina ou pelo cogumelo mágico. Esse é o remédio, né, natural mais eficaz para a depressão que existe, até prova em contrário. A ayahuasca também faz isso. A ayahuasca é mais forte, mais potente, assim, quer dizer, é mais intensa a experiência de algumas coisas. Eu, pessoalmente, tenho um pouquinho de pé atrás com a ayahuasca para algumas pessoas, enfim, e tem que ser conduzido por gente muito habilidosa, mas é muito transformador também. E também é natural, né? Mas tem coisas mais suaves também, né? Um dos antidepressivos é a erva de São João, que tem o mesmo mecanismo básico de antidepressivos não naturais, né? E magnésio também tem efeito antidepressivo, é natural. Mas é melhor daí tomar treonato de magnésio, taurinato ou taurato de magnésio. São magnésios que entram mais no cérebro. O que mais aí de natural para depressão? Acho que é por aí assim que me vem à mente agora. Mas alguns óleos essenciais também podem ajudar. Eu não sou nenhum expert nessa área, e conheço bem menos, mas alguns eu falei, né? A pílula do dia seguinte. Viciance, querido, tu pode escrever para nós? Por favor, eu adorei o teu comentário lá na Google Play. Eu até queria entrar em contato com você. Se você puder escrever aqui no nosso direct ou atendimento@singlo.com, eu ia atrás até de você para ver se descobria onde é que você estava. Pode ser? Então, dessa questão da depressão absurda que pós-pílula do dia seguinte, os hormônios, né, eles têm um impacto no humor, a gente sabe, né? Por exemplo, a TPM, né? É uma mudança, né? É uma oscilação de hormônios que tem a ver com isso. Mas eu não tenho uma explicação. A gente também sabe que a perimenopausa, né, é uma fase mais suscetível à depressão das mulheres, né? Mas eu confesso que eu não sei dessa história da pílula do dia seguinte, uma depressão clara após isso, né? Mas certamente vale a pena olhar. Eu realmente não conheço isso, tá? Talvez um gineco possa te orientar alguma coisa aí. E algumas dessas coisas que a gente... E talvez, né, como eu falei, já vi tanta coisa física, inclusive, né, sendo alterada com processamento de memórias. Quem sabe você mergulha nesse episódio de depressão pós-pílula, né? Ver o que isso trouxe à tona, como, vamos dizer assim, como se fosse uma TPM,
Não, talvez fosse, eu não sei se foi, talvez pode ter sido o pico hormonal, mas não o pico hormonal, mas a queda hormonal depois do pico, né? Porque é uma dose mais alta, né? Não sei se você teve isso realmente no dia seguinte ou foi 2, 3 dias depois, na queda dos hormônios, como se fosse uma grande TPM. É a única hipótese que eu consigo. É uma hipótese, não é uma explicação, não chega nesse nível, tá? É uma hipótese. Vai ficar salva sim. A live tem desconto para o app, eventualmente o próprio aplicativo lança alguns descontos. Minhas TPMs potencializam minha depressão no nível absurdo, fico de cama, pensamentos suicidas e chego. Ah, bom, você tem a TPM então, né? E chego à automutilação, me trato com bup e agumelatina. Se é interessante rever essas medicações, pode ser sim, e eu acho que é muito importante. Me conta se você já fez terapia de processamento de memórias Vi. Vicky, né? É Vicky Ciance. Você, se puder me dizer que se você já fez processamento de memórias. Mas eu não sei se são as melhores medicações possíveis para isso, né? Eu acho que você tem um espaço aí para outros remédios, né? Como quetiapina, como lamotrigina, tá? Minhas sugestões é de rever esses remédios. Se você quiser alguém que a gente indique também, escreve lá na conhecer.me para Suzana e a gente te encaminha para alguém que possa também dar uma segunda opinião, enfim, né? Socorro Souza, o símbolo me ajudou em todas as questões dessa pandemia, que bárbaro. Tenho o símbolo prêmio há 3 meses, muitos foram muito dolorosos para mim. Eu sofri abuso sexual, eu sinto que o símbolo seria para casos mais leves. Qual a opinião do senhor quanto a isso? Pois então, provavelmente você é uma pessoa mais sensível, né? E essa sensibilidade muito aflorada torna realmente algumas sessões mais desconfortáveis. Por isso que eu estou recomendando realmente fazer junto a uma avaliação, né, talvez a terapia de AIM e uma revisão da medicação, que acho que esse seu perfil acho que encaixaria talvez encaixe melhor com outros remédios, tá? No meu ponto de vista, é uma coisa a ser revista, tá bom? E escreve lá para Suzana no conhecer.me e a gente te indica uma pessoa que pode ver tanto o remédio quanto fazer a IM ao mesmo tempo. Como fazer para se associar ao símbolo, né? Basta não tem a comunidade do símbolo também, né? Que as pessoas é uma rede social do bem onde as pessoas não precisam fazer de conta que não são, e podem trocar experiências realmente verdadeiras, né? Mas o símbolo, né? O aplicativo é lá e fazer a assinatura, né? Pelo próprio aplicativo. Márcia Bertuol, não sei se a Márcia quer fazer o curso, que bom. Qualquer pessoa pode fazer a IM. Não, qualquer pessoa que cuida de pessoas, tá? Da área de saúde, ou coaches. Não sei usar o app corretamente, uso muito aleatório. A gente está trabalhando, Érica, para construir um tutorial mais pormenorizado para dar algumas dicas, tá? A gente está falando com alguns usuários também para ajudar isso, tá? Se você quiser, escreve para nós lá no atendimento@singulo.com que a gente pode te incluir num desses encontros já para você ter algumas ajudas, ok? Filme som muito interessante, estou com muita vontade de ver. Me disseram que tem muito a ver com a IEM. Como a terapia supre o remédio se ele age na parte orgânica? A terapia também age na parte orgânica, ok? E parte na parte psicológica. Assim como, por exemplo, um trauma também mexe na parte orgânica. Libera cortisol, por exemplo, se cortisol, um monte de estresse, vai lá e dá uma detonadinha nos neurônios de regiões mais sensíveis. Tá? Certo? Essa separação de orgânico e não orgânico, ela é uma certa criação da nossa mente, né? Essas coisas são integradas mesmo. Sempre indico o Singulamo. Gente, estamos com 1h40 de live, uau! Luciana, depois de uma sessão de AIM, senti a química do meu corpo mudar, exatamente. Muda totalmente a regulação toda do corpo. Carvalho, eu amo o Singulo Novil mais 100, que espetáculo. O Singulo foi feito para mim. Indico sempre, que bom, Sueli.
que mais? Já tenho mais um tema de compulsão alimentar. Vamos anotar. Tricip, sou grande admirador do seu aplicativo, a melhor maneira de usar. Escreve lá que a gente te ajuda, Érica. Sim, a live sobre a AM está em conhecer-me.oficial. Gente, tem muita coisa escrita aqui. As trilhas são individuais, de cada trilha tem um tema específico. Deixa eu ver o que mais tem mais de urgente aqui para... Cheguei de paraquedas e Amanda live, ótimo. Depois você vai salvar e você pode ver desde o começo. Se você acha que precisa de terapia, você provavelmente precisa, tá? Então é um chamado aí para você atender a si mesma, né? Não sei expor meus sentimentos, você pode aprender, né? E a própria IEM também ajuda isso. Você não precisa expor, precisa mais vivenciar a experiência do aplicativo, né? Milan Montenegro, daí tem que entrar em alguma área assim, né? Qualquer coisa escreve lá para a Suzana, a gente tem algumas indicações também de alguns cursos, algumas, né, sugestões para você fazer e depois fazer a IEM. Doutor, minhas TPMs potencializam a minha depressão no nível absurdo. Fico de cama, pensamentos suicidas e chego à automutilação. Isso eu já li, né? Já comentei. Sou fã do aplicativo, livro Imersão, super recomendo. A combinação do livro Imersão com o símbolo se potencializam também, são sinérgicos, né? Uma coisa fala com a outra. Não sei se meu filho tem bipolaridade ou depressão, ele não quer ajuda. Já tentei hipnose, o psiquiatra não ajudou. O que faço? Tem que ter um pouco de paciência e estar do lado dele, né? Às vezes forçar a barra não ajuda, né? Às vezes o amparo, a sintonia, a presença que gera confiança, gera essa compaixão com o sofrimento dele, seja qual for, é mais importante do que vê-lo qual é o transtorno que ele tem. Então, sofri abuso sexual na infância, então essas imersões são muito dolorosas para mim, não observei o lado positivo dela, não seria então indicado para mim? Então faz o processo, mas daí faz com um terapeuta, viu, Vicky? Porque você daí pode ter algo mais, como é que chama, mais individualizado e pode ser feito versões mais sutis. Tá? Daí você vai poder ver como é que você responde a isso, mas como eu falei, acho que tem que revisar também a parte medicamentosa sua. Ok? E tem até uma possibilidade para você, até o uso de... não sei se você tem alguma contraindicação de uso de anticoncepcional, né, para diminuir a TPM, né? Mas isso, enfim, teria que ver caso a caso. Eu tenho o livro digital e o app Doutor, sofri abuso sexual na infância, então essas metades, já entendi. Como eu falei, já faz com um bom terapeuta de AIM ou uma boa terapeuta de AIM e vamos ver o que acontece antes de concluir que não é bom, né? Porque realmente o PrEP sozinha, se você é muito sensível, teve um trauma muito grave, daí pode ser realmente doloroso e não tão resolutivo, né? Em alguns casos. A maioria das pessoas consegue ficar bem e melhorar rápido, né? Melhorar na sessão. Mais um quadro assim, de muita sensibilidade e tal, emocional, como você parece ter, pode ser mais delicado, por isso a presença do terapeuta é muito importante. A Sinara, eu amo single todas as noites, faço uma das técnicas, é como ter um terapeuta comigo o tempo todo. Que bom! É isso mesmo, essa é a ideia. Estou lendo o livro Imersão e ouço a voz, tua voz, doutor, narrando o livro. O livro é maravilhoso, também já recomendei e vou presentear. Que bom! Pois é, e se quiser ouvir na voz da narradora, tenho agora o audiolivro. Muito obrigado pelos elogios. Sugiro colocar sessões em áudio para quem tem insônia. Fica ruim lendo no celular por causa da luz do celular. Vai ser a próxima série que vai entrar a narração, tá? Em breve, acho que dentro de um mês aí, no máximo, deve estar os de insônia em áudio. Já estou trabalhando em outro livro? Não, mas na cabeça tá. Mas eu não encontrei tempo ainda porque eu estou muito dedicado para o single, para a IEM. 4 pessoas da família já estão utilizando o Milan. Que espetáculo. Eu já respondi da viciância.
Trabalhar o sono melhora as dores de cabeça, dependendo se você tem um transtorno do sono, pode melhorar sim. São meu livro de cabeceira, li o Temperamento Forte de Bipolaridade, que é um livro que eu lancei em 2004, que ainda está bastante atual. Meu trio do horror, TDA, compulsão alimentar e transtorno de ansiedade, cair de paraquedas aqui, que pode me ajudar. Fazer o símbolo, fazer processamento de memórias, AIM. Neyton, eu saí de 4 para 7,5. Espetáculo, parabéns. A depressão é muito debilitante, sim mesmo, sou estudiosa, me formei há 5 anos, trabalho em uma clínica e estou estudando marketing digital, mas o desânimo e a apatia derruba a gente, é desanimador. Então, Dani, processamento de memórias, símbolo e alguns remedinhos novos aí podem ajudar a virar esse quadro, né? Transtorno bipolar que foi desenvolvido após um trauma tem cura, sim, provavelmente sim. Processando o trauma pode ter grande chance de melhorar o quadro de bipolaridade. Do teu filho, não sei, se ele for tipo 1 em relação à bipolaridade, algum remédio vai precisar ficar. Cogumelo, que cogumelo é esse? É o cogumelo mágico, é a Psilocybis cubensis. Cogumelo macho, cogumelos mágicos, exatamente. A Sinara tomou ayahuasca e tem o THB que foi libertador. Exatamente. A maioria das pessoas que tomam ayahuasca tem efeitos muito bons de cogumelo mágico também. Não tem na farmácia, não tem, mas tem para vender na internet, enfim. Tem um documentário na Netflix também. Tayane Fonseca, a Tayane ajudando aqui a responder, realmente da variação hormonal. Gente, tem muita coisa para responder aqui, eu não vou ter tempo. Depressão, preso do passado e triste pelo presente, é preciso mudar a cultura de pensamento. Só que eu acho que um caminho mais direto é mudar o passado, né? Processando as memórias que estavam lá. Em caso de importante TPM, você sabe, a situação é uma alternativa válida também. A Tayane, que é médica, está ajudando aqui. Foi isso mesmo, 2, 3 dias depois, exatamente, né? Foi o crash, né? E devem ter os fatores psicológicos da situação inclusos. Sim, eu pensei nisso, não falei, mas pensei. E isso pode ser processado por memórias. Isso, escreve para nós lá, escreve na conhecer.me lá com a Suzana. Suzana com z, @conhecer.me, e escreve lá para o Símbolo também, atendimento @símbolo.com, que eu queria falar contigo também. Do teu comentário, que eu achei muito legal lá no Google Play. Medo do futuro é ansiedade, né? Gente, vou passar algumas perguntas que eu já respondi. Assim que puder, áudio de todas as sessões. Acho que todas as sessões vão estar em áudio no futuro, sim. E é isso, gente. Opa, cheguei aqui, 1h50 de live, passou correndo. Muito obrigado pela presença de todos e eu vou salvar a live e se vocês acharam que alguma coisa também foi importante para alguém que vocês conhecem, que vocês amam, vocês podem indicar a live também, indicar o símbolo, presentear o símbolo, e a gente se encontra semana que vem aqui. Tá bom, gente? Beijo, queridos e queridas. Tudo de bom.